O que é direito? A voz de um dicionário português brasileiro, o que pode ser exigido em conformidade com as leis ou a justiça. A voz de uma sociedade a qual tal dicionário é destinado, muitas dúvidas. Tal sociedade, a nossa, brasileira e atual, não nasceu com direitos escritos e complexos, como aqueles que nos regem. Houve uma evolução. Aliás, há uma evolução. São as necessidades e os comportamentos da nossa sociedade que exigem mudanças no direito. Mas o que é direito? É difícil dizer. O direito não se resume às leis, nem à justiça e nem à política. O direito é mais fácil de ser entendido pela sua história. E como foi a história do direito no Brasil? Bem, vamos de século em século então, de forma bem simples. O que era obrigatório, permitido e proibido em cada século? Via lei ou via sociedade? Primeiro, século XVI. As mulheres se vestiam assim. Os homens se vestiam assim. Era o tempo das grandes navegações, por isso o Brasil foi civilizado. O catolicismo era obrigatório. O cinto de castidade era permitido. Os atos canibais indígenas eram proibidos. Bem, que bom, né? Depois veio o século XVII. Agora, as europeias usavam esses cabelos. Começamos a ter as casas de engenho, era a alta da cana-de-açúcar. Também começou-se a mineração. Pagar altos impostos pelo ouro minerado era obrigatório. A escravidão era permitida. Os quilombos eram proibidos. Século XVIII. Será que as coisas mudam? Mudam sim, com a primeira Revolução Industrial. No Brasil, igrejas suntuosas com ouro de Minas eram construídas. As vestes começavam a evoluir para as de hoje. As taxas obrigatórias sobre o ouro aumentaram. A escravidão continua permitida, assim como as bandeiras. As revoluções proibidas violentamente. Então, o século XIX, surgem os jagunços, que hoje seriam os capangas. A cultura das famílias grandes explode, e as vestes tornam-se mais leves. A primeira Constituição surge, obrigatória, encomendada por Dom Pedro I. A entrada de imigrantes foi permitida e incentivada. O sangrento cangaço era proibido. O século XX é mais complexo. Um século com muitos estilos. A música passou a influenciar mais. As cidades cresceram bastante. Era proibido ser homossexual pela sociedade. Era permitido torturar em uma época. E tornou-se obrigatório alistar-se no exército para homens. Século XXI. O nosso. As pessoas são assim. Elas se vestem assim. Elas se comportam assim. Elas pensam assim. Já as possibilidades são assim. O limite que era esse, tornou-se esse em pouco tempo. É proibido escravizar, torturar, matar. É permitido e protegido famílias assim. Criticar o governo, ter sua religião ou não, né? É obrigatório respeitar. Aceitar fica por você mesmo, mas tem que respeitar. O direito molda a sociedade. A sociedade molda o direito. A sociedade consegue existir porque ela aceita o direito. O direito consegue existir porque respeita a sociedade. O direito molda a sociedade. A sociedade molda o direito.